Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal do Sociedade Chesterton Brasil. Eu quero pegar um texto rapidão assim pra gente do nosso novo lançamento aqui. Claro, esse lançamento é novo, né? Nosso lançamento aqui A Nova Jerusalém do Chesterton, certo? Onde é nada mais, nada menos, tá? Do que, vamos chamar assim, o diário de viagem de Chesterton até a Terra Santa. Você só pode imaginar como isso seja uma coisa bacana. E eu estou pegando aqui o capítulo 9, tá? Aonde de alguma forma Chesterton vai zarpar, né, com a ideia de pensar um pouco certas coisas que estão presentes desde a Idade Média no pensamento do inglês acerca da Terra Santa, e das implicações dos ingleses que passaram por lá. Então, sobretudo as cruzadas. Só que tem uma figura especialmente amada pelos ingleses que não é do contexto das cruzadas, que é São Jorge, né? Então, que é essa figura do cavaleiro que encarnava, né, todas essas virtudes que a cavalaria cristã propõe depois, né? E da qual existem alguns ingleses que são considerados grandes cavaleiros e assim por diante. Então, tem a figura de Ricardo Coração de Leão, certo? Que para quem não conhece, na numeração dos reis ingleses é o Ricardo I, tá? E assim por diante. Então, começa o capítulo 9, a batalha contra o dragão. Já mencionei a cidade de Lida, ou Lude, como o lendário local de nascimento de São Jorge e base de um acampamento às margens do deserto, de onde, por acaso, vislumbrei pela primeira vez os campos coloridos da Palestina, semelhante aos campos do paraíso. Sendo acampamento de soldados, parece um lugar apropriado para o santo, e de fato, pode-se dizer que seu nome ressoou em toda aquela terra vermelha e vazia, como um escudo de cobre ou de bronze. Seu nome não foi pronunciado apenas nas invocações dos cristãos, uma curiosa hospitalidade imaginativa do espírito muçulmano e um certo entusiasmo inocente e imitativo dos fiéis dessa religião os induziram a aceitar uma espécie de mitologia cristã, transformando São Jorge num herói abstrato. Conta-se que, nestas mesmas areias, Ricardo, Coração de Leão, invocou o santo soldado para que este abençoasse o fronte inglês e enfeitou os estandartes ingleses com a sua cruz. Mas esse nome está presente não só nos relatos da vitória de Ricardo, mas também dos inimigos, como no relato da grande vitória de Saladino, naquela disputa violenta e obscura que resultou no desastre de Hattin, no qual o grão-mestre dos Templários, o inglês Gerhard Bideford, apontou com um heroísmo ensandecido suas poucas lanças contra um exército. Foi abatido entre aqueles fanáticos radiantes um guerreiro cristão que com a sua única espada havia provocado tantas mortes que os muçulmanos vitoriosos trataram seu cadáver como algo sobrenatural e o sepultaram com todas as honras, dizendo ser o corpo de São Jorge. Mas se o propósito do acampamento é bem apropriado para a história desse santo, a sua posição pode ser considerada apropriada para a história mais fantástica de São Jorge e o dragão. A luta simbólica entre o homem e o monstro pode muito bem acontecer em algum lugar onde a cultura verde dos campos se confronta com a desolação vermelha do deserto. Na verdade, creio que a lenda situa o duelo em outro lugar, mas isso não tem importância aqui, pois faço uso da lenda apenas como lenda, ou mesmo como uma conveniente figura de linguagem. Só a utilizarei, portanto, para traçar um tipo de quadro capaz de esclarecer uma espécie de paradoxo, muito vital para a nossa atitude atual em relação a todas as tradições palestinas, incluindo aquelas até mesmo mais sagradas do que São Jorge. Esse paradoxo já foi mencionado no último capítulo, quando aludia aos espíritos politeístas ou às superstições que acompanhavam o Antigo Testamento, mas ainda é mais pertinente se consideramos as críticas e as apologias em torno e ao Novo Testamento. E o paradoxo é o de que nunca achamos nossa própria religião tão certa como quando descobrimos que estamos errados sobre ela. Quero dizer que no final somos convencidos não pelas evidências de que estamos procurando, mas por aquelas que não estamos procurando.
Convencemo-nos quando chegamos a uma confirmação quase tão imprevista quanto uma refutação. É, aliás, o mesmo que ocorre com a telegrafia sem fio ou a telepatia sem palavras dos beduínos. Um truque sobrenatural numa tribo obscura, vagando por lugares áridos, não é o tipo de sobrenaturalismo que esperaríamos encontrar, mas é apenas aquilo que encontramos. Estas rochas do deserto, semelhante aos ossos de um gigante enterrado, não parecem despontar onde deveriam, e, no entanto, sobressaem-se de repente e nos fazem cair sobre ela. O que quer que pensemos de São Jorge, a verdade é que a maioria das pessoas considera a luta entre o santo e o dragão como uma mera fábula. Atrevo-me a dizer, eles estão certos. De qualquer forma, em minha argumentação, ela não tem mais do que uma função metafórica. Porém, imaginemos pelo puro prazer da discussão que o homem tenha chegado à conclusão de que provavelmente existia uma pessoa como São Jorge, apesar de todas as tolices sobre dragões e as quimeras com asas e garras, que de alguma forma estão associadas à sua imagem. Digamos que tal homem, talvez, influenciado pelo patriotismo ou por outros fins éticos, considere o santo um bom ideal social. Que ele saiba que em seus primórdios o cristianismo, longe de ser uma religião de pacifistas, era em grande parte uma religião de soldados, e que de qualquer forma ele considere o próprio São Jorge uma figura suficientemente histórica e sólida, tendo poucas dúvidas de que se possam encontrar testemunhos ou vestígios de sua existência. Agora suponhamos que esse homem se desloque até a terra onde se travou aquele combate lendário e encontre relativamente poucos ou fracos traços da personalidade de São Jorge. E que em vez disso ele encontre aquele mesmo campo de combate, os ossos de um monstro gigantesco, diverso de todas as outras criaturas, exceto daquele lendário dragão. Ou então que ele encontre esculturas e hieroglifos orientais antigos representando donzelas sendo sacrificadas àquele monstro, e contendo a informação de que mesmo em épocas tão remotas, um dos sacrificados era seguramente uma princesa. É certo que o homem ficaria consideravelmente impressionado com esta confirmação, não da parte que ele acreditava, mas de que ele não acreditava. Ele não teria encontrado o que esperava, mas sim o que desejava, e na verdade muito mais do que isso. Nenhuma única confirmação direta da existência de São Jorge, mas um detalhe verdadeiramente relevante em apoio à existência do santo e do dragão. Bom, talvez alguns de vocês ouvindo essa leitura não tenham percebido muito bem o que o Chesterton quer dizer, tá? Acho que alguns de vocês sim, outros não. Mas o que acontece? Geralmente, quando nós nos aproximamos de qualquer assunto, tá? Nós temos algumas ideias pré-concebidas. E dependendo de quem você é, de qual é a tua trajetória no mundo dos estudos e assim por diante, o que acaba acontecendo é que nós temos uma visão, se não pessimista, de um certo realismo, tá? Mas não é um realismo muito baseado nas experiências, nem um realismo muito baseado propriamente na ciência ou na filosofia. É aquele realismo que sempre acha que uma coisa é boa demais para ser verdade. Tá? E muitas vezes as grandes experiências, as melhores experiências que nós vamos fazer, ou as melhores coisas que nós temos, elas são subestimadas por nós. O que acontece conosco via de regra é isso. Nós começamos por superestimar experiências pobres. E aí quando descobrimos que elas são pobres, achamos que todas as experiências que nós podemos ter são a mesma coisa. E aí nós passamos a subestimar todas as experiências e nisso acabamos também subestimando aquelas que inevitavelmente serão muito boas. Então nós vamos, por exemplo, para a questão da religião, e aqui já se não falar propriamente do cristianismo. Talvez a pessoa se aproxime do cristianismo simplesmente querendo saber o que não saber o que fazer ou não fazer, como alguém que procura uma referência ética. Mas não espera encontrar grande felicidade, alegria, mesmo uma certa poesia, né? Ou verdadeiramente uma poesia, menos escrita em palavras e mais escrita em acontecimentos. Ela não espera encontrar romance. No muito, o caminho de fazer o certo para evitar o errado e depois conseguir, quem sabe, essa recompensa final. Mas o que ela acaba encontrando e ela acaba entendendo cada vez mais é que não só ela pode se relacionar com Deus, com esse objetivo,
de ser salvo, ela acaba descobrindo que, na verdade, ela precisa se relacionar com Deus, se ela quer ser salva, né? Só que essa relação é algo muito melhor e muito mais bonito do que meramente fazer uma série de coisinhas que você aprendeu serem certas e erradas, para que no final das contas alguém passe aquilo numa espécie de tabela, certo? E coloque lá uma fórmula de soma C, marque tudo e consiga um resultado final para somar os pontos do sujeito que viveu como um bom moço ou através de alguma ética. Ou seja, todas aquelas coisas realmente grandes e boas, muitas vezes chegam até nós já subestimadas. Mas quando nós nos colocamos a conhecê-las, aí então nós temos a experiência de tudo que elas são. E nós vemos que elas são muito maiores do que nós imaginávamos, certo? Por isso que é muito complicado que a gente encontra por aí nessa tendência das pessoas de não aprofundarem muito aquilo que está em torno delas, né? Ou seja, todo mundo com um pensamento mais ou menos raso, um pensamento mais ou menos igual e assim por diante. E aí é que está um grande problema, porque algumas coisas eu só realmente vou conhecer e eu só realmente vou aproveitar o bem que eu conheço nelas quando eu decidir sair do lugar comum, quando eu decidir sair da superfície, quando eu decidir fazer uma experiência de fato com aquelas realidades que alguém me falou que era muito bom, que era algo realmente bom, belo e verdadeiro. É evidente, né, pessoal? Não é todas as experiências que é prudente o sujeito ter, tá? Existe uma série de experiências que, se eu analisar os elementos que me propõe como parte da experiência, eu vou dizer assim, cara, tem uma grande chance disso aqui não ser coisa boa. E eu não preciso me atirar isso não, pelo menos não depois de verificar e ver se as minhas suspeitas são fundadas ou não, certo? Mas, independente dessas questões, sempre vai haver uma série de coisas que eu posso experimentar e que não existe nenhuma prevenção moral séria em relação a elas. E isso, é claro, não quer dizer que não exista perigo, tá? Perigo sempre os teremos. Por exemplo, ninguém vai discordar que é algo bom e mesmo até necessário hoje em dia alguém saber dirigir. Agora, pegar um carro, colocá-lo na estrada, junto com outros motoristas, significa se colocar à mercê de uma série de coisas, né, que podem acontecer comigo, desde acidentes, alguém bater em mim, eu bater em alguém, outras coisas que eu valho. Porém, será que alguém vai dizer que é mal, né, saber dirigir ou dirigir no automóvel? Evidente que não. Tá? Então as coisas possuem sim o seu perigo. As coisas possuem sim a sua dificuldade, mas é o conhecimento do que elas verdadeiramente são, o conhecimento de tão boas que elas podem ser, certo? Ou quão boas elas podem ser, só se dará se eu me permitir o campo, né, da experiência, daquilo que é razoável experienciar. Eu não vou entrar no pormenor, acredito que estou falando para pessoas de bom senso, certo? Então, é isso, tá? Tenhamos essa coragem, certo? Temos essa coragem propriamente de ir em busca, né, de conhecer de fato que as coisas são. Das duas, uma. Ou eu vou perceber que eu achava que elas eram boas e não eram, e aí posso me desviar. Ou então vou descobrir que elas eram muito melhores do que eu sequer podia imaginar. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Sempre recomendando para vocês a leitura, né, de A Nova Jerusalém, esse lançamento da Sociedade Chesterton Brasil. Tá? Não deixe de curtir aqui esse vídeo, compartilhar com quem você sabe que gosta. Também ali clicar no sininho que vai avisar você das notificações, certo? Se inscrever no canal e assim por diante, comentar. Sempre muito bem-vindos. Vocês sempre estão em casa aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil.